Olá, bom dia a todos os estudantes do Educandário Nossa Senhora de Fátima, nossa querida turma do 8º ano. Vamos aí, galera, mais uma aula. Então, vamos tratar agora do tema monômios. O que definimos como monômios? Chamamos de monômio toda expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Vejamos aqui alguns exemplos de monômios para que possamos entender a sua definição. Então, nós temos aqui esse número 2, nós chamamos de coeficiente, e essa letra, o x aqui, nós chamamos de parte literal. Aqui nós temos outro exemplo. O coeficiente é 4 e a parte literal é AB. A vezes B. Então, o monômio, gente, é essa expressão algébrica. A expressão algébrica é uma expressão composta por números e letras, né? Aparecem coeficientes e letras, onde nós vamos ter uma multiplicação entre esse coeficiente e a parte literal. Olha outro exemplo de monômio aqui. 10x ao quadrado. O coeficiente é 10 e a parte literal eu chamo de x ao quadrado. E aqui, nesse outro monômio, quem é o coeficiente? É 20, professor. E a parte literal? São as letras x, y e z. Nesse próximo monômio, o coeficiente é 30 e a parte literal, A, B, C. 2z, o coeficiente é 2 e a parte literal é z. Aqui um monômio interessante, pessoal. Aqui, quem é o coeficiente nesse monômio? Conseguem identificar quem é o coeficiente nesse monômio? Então, o coeficiente aqui é 1, gente. Por quê? Aqui não aparece. Está oculto. Então, quando não aparece aqui o número, o coeficiente é 1. E a parte literal, y. B ao cubo, quem é o coeficiente? 1. Parte literal, b elevado ao cubo. Nesse próximo monômio, quem é o coeficiente? 100. E a parte literal, ax ao cubo. Vamos agora para mais uma definição. Vamos definir agora o que são monômios semelhantes. O que chamamos de monômios semelhantes? Já definimos o que são monômios. São expressões algébricas definidas pela multiplicação entre um coeficiente e uma parte literal. Então, quando nós temos essas expressões algébricas que representam um monômio, mas elas possuem a mesma parte literal, ou seja, a parte literal é semelhante, então nós vamos dizer que nós vamos ter monômios semelhantes. Vejamos aqui o exemplo. Eu tenho 2x e 4x. Observem que eles têm a mesma parte literal, que é x. Não importa o coeficiente, eles têm que ter igual à parte literal, ou seja, semelhante à parte literal. Olha o outro exemplo. 7x ao quadrado e 8x ao quadrado. A parte literal é x ao quadrado. Então, é igual, é semelhante nos dois monômios. E aqui eu tenho 10AB e 3AB. Então, a parte literal AB, AB. 2YA e 6YA. Quem é a parte literal? YA e YA. E agora, gente, vamos avançar um pouquinho. E agora nós vamos trabalhar as operações com monômios. E aí a gente vai tratar agora sobre adição e subtração de monômios. Nós vamos aprender como somar e subtrair dois monômios. Então, a regra diz que a adição e a subtração de monômios devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. Prestem muito bem atenção nisso aqui. Eu só posso somar ou subtrair dois monômios ou mais monômios se eles são semelhantes. Vejamos aqui os exemplos. 2A mais 7A. Então, nós somamos os coeficientes, 2 mais 7 dá 9, e repetimos a parte literal. Outro exemplo, 5x menos 2x. Aqui nós já temos uma diferença de monômios. Então, nós subtraímos os coeficientes e conservamos a parte literal. Então, fica 3x.
E na outra expressão, eu tenho 10AB menos 9AB. Então, você subtrai os coeficientes, 10 menos 9 vai dar 1. Não é necessário você escrever o número 1. E agora repete a parte literal. Na próxima expressão, nós temos 6y menos 9y. Então, a gente vai subtrair esses dois coeficientes. Mais 6 menos 9 vai dar igual a menos 3y. E agora, nós temos 7bc mais 3bc. Adição de monômios semelhantes. Somamos os coeficientes. 7 mais 3, 10. E agora, a parte literal você repete. 10bc ou 10cb. Não importa aqui essa ordem, tá? Agora, vamos para aqui. Eu tenho menos 12xy menos 10xy. Então, eu vou pegar menos 12 menos 10 dá menos 22. E aí eu repito a parte literal. Então, ficou menos 22xy. Então, legal aí, gente. Tivemos aí a adição e subtração de monômios. Agora, vamos avançar um pouquinho. Vamos agora trabalhar a multiplicação de monômios. A multiplicação de monômios. Então, ao multiplicarmos monômios em que as partes literais são semelhantes, a gente vai seguir os seguintes passos. Veja aí. Vamos trabalhar com monômios que são semelhantes, que apresentam a mesma parte literal. Quais são os passos que vamos seguir? Primeiro passo, multiplicamos os coeficientes. Então, eu tenho aqui, ó, 2x vezes 2x. Então, eu multiplico 2 vezes 2, dá 4. E agora o segundo passo, conserva-se a parte literal e soma-se os expoentes. Então, aqui eu conservo esse x e somamos aqui, ó, 1 mais 1, que vai dar igual a 2. Nós vamos estar aqui aplicando uma propriedade que nós vimos no capítulo anterior, que é multiplicação de bases iguais. A gente repete a base e soma-se os expoentes. Vejamos o segundo exemplo. Eu tenho 4xy vezes 6xy ao quadrado. Eu multiplico os coeficientes. 4 vezes 6 dá 24. Agora, x vezes x vai dar x ao quadrado. Y vezes y ao quadrado vai dar y ao cubo. Mais um exemplo. 10a ao quadrado b vezes 9a ao quadrado b ao cubo. Multiplicamos os coeficientes. 10 vezes 9 vai dar 90. A ao quadrado vezes a ao quadrado vai dar a à quarta. B vezes b ao cubo vai dar b à quarta. E aí, na sequência, o próximo exemplo, nós temos 5xyz vezes 6x ao quadrado y ao cubo z. A gente multiplica 5 vezes 30, aliás, desculpa, 5 vezes 6, 30. E agora, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. Y vezes y ao cubo vai dar y à quarta. E z vezes z dá z ao quadrado. Aqui, observe que nós aplicamos a propriedade, né, de multiplicação de potências de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Agora vamos ver um segundo exemplo. Como multiplicarmos monômios em que as partes literais são diferentes, ou seja, os monômios que não são semelhantes. Então, a regra orienta. Primeiro passo, multiplique os coeficientes. Segundo passo, agrupe se as letras forem diferentes. Então, a gente faz somente isso, ó. 2x vezes 3y. Multiplicamos 2 vezes 3, 6. E aí, x, y, a gente faz o agrupamento dessas duas letras, x e y, formando xy. 4ab vezes 5z. 4 vezes 5, 20. Aí agora agrupamos A, B, Z. 20C vezes 2AB. Vai dar 20 vezes 2 dá 40. E agora eu faço ABC. X vezes 6A. Então, você faz 1 vezes 6, 6. X vezes A ou AX.
Vamos agora passar para a divisão entre monômios. Como a gente operar a divisão entre monômios? Então, parte literal semelhantes. Se os monômios eles são semelhantes, nós vamos seguir esses passos. Primeiro passo, dividimos os coeficientes. E o segundo passo, a gente conserva a parte literal e subtrai os expoentes. Vamos para o exemplo. Eu tenho 5x ao cubo dividido por 5x ao quadrado. Então, eu faço a divisão dos coeficientes. 5 dividido por 5 dá 1. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar x. Porque aqui nós aplicamos a propriedade de potência, né? Divisão de potências de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Aqui, nessa divisão, a gente faz 10 dividido por 2 dá 5. Agora, x ao quadrado dividido por x vai dar somente x, porque eu subtraio 2 menos 1. E agora eu tenho y ao quadrado, mas aqui eu não tenho a incógnita y, não tenho o y, né? Então, você repete esse y ao quadrado. Aqui eu tenho 30z dividido por 5z. Então, aqui você vai fazer o quê? 30 dividido por 5 dá 6. Z dividido por z vai dar 1. Então, aqui não aparece mais o z, né? Porque fica 1 menos 1, fica z elevado a 0, que é igual a 1. Aí aqui, eu faço 20 dividido por 10, dá 2. Aí, eu tenho agora b ao cubo dividido por b. Então, eu repito b e faço 3 menos 1, 2. Então, aí, galera, a gente concluiu essa parte do estudo de monômios, a definição de monômios. Nós vimos também a definição de monômios semelhantes. Aprendemos a tratar as operações, ou seja, fazer adição, subtração, multiplicação e divisão entre monômios. Espero que vocês tenham entendido. E agora a gente vai partir para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar alguns exercícios.